Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí com o nosso vídeo número 6. Hoje eu vou fazer um top 5 dos mais fortes que já existiram na história. Vamos lá ver saber quem que é então. Bem, o quinto personagem da nossa lista é o Noé. Aí vocês devem perguntar, nossa, mas o Noé é aquele velhinho? Então, é ele mesmo. Não há relatos que ele era velho. Eu acho que ele tinha, apesar da idade de 480 anos, quando ele começou a construir a arca, não há relatos que ele era uma pessoa velha. Tanto é que eu acho que a velhice começou a partir daquele pedido de Abraão. Mas esse é outro vídeo que eu vou fazer. Então, falando do Noé novamente, o Noé é o quinto lugar da nossa lista. Com certeza, Deus deve ter dado força sobre-humana para ele, porque ele criou a arca com o serviço braçal, né? Ele e o filho dele, e os filhos, né, dele. Vocês acham como é que ele construiu isso? Tinha empilhadeira na época, tinha ponte rolante, tinha guindaste? Não. Ele construiu tudo de forma braçal, com um esforço físico. Então, provavelmente, Deus deve ter dado uma força sobre-humana para ele poder construir. A arca é um modelo parecido com um navio, né? Só que um modelo bem alto. E o Noé provavelmente demorou muito tempo para construir. Tanto é que quando ele começou a construir, ele tinha 480 anos, parece que demorou 120 anos, mais ou menos, para ele terminar a arca. Quando ele entrou dentro da arca e a arca se fechou e teve o dilúvio, já tinha 600 anos. Então, depois ele viveu mais 300 anos. Então, com certeza, Noé foi muito mais forte que muito fisiculturista por aí. Então, Noé é o quinto lugar da nossa lista. Bem, o segundo da nossa lista é o Sansão. O Sansão é outra também personalidade bíblica que fez muito feitos. Ele A história de Sansão é que a mãe dele tinha feito uma promessa entre que ela não poderia comer nem vinho, nenhum alimento da videira na sua gestação. E o seu filho, que era o Sansão, quando nasceu, também nunca poderia comer isso na vida dele inteira e nem cortar o cabelo. Sansão é como se fosse ter sido um super-herói na vida real. Sansão tinha uma super força e fez muito feitos assim como ele matou um leão, ele arrancou um portão lá de uma cidade lá e carregou por vários quilômetros. Há relatos que esse portão mais ou menos tinha umas 3 toneladas. Ele arrastou, ele levantou, na verdade não arrastou, ele levou no ombro durante por vários quilômetros. Ele arrebentou o templo lá onde que tinha, o pessoal adorava aqueles deuses pagões, né? E ele também conseguiu vencer 1.000 soldados, né? Agora você imagina só, você conseguir 1.000 soldados, não era 1.000 pessoas comum, era 1.000 pessoas treinadas, né? Com armaduras, com espada. Ele conseguiu vencer 1.000 soldados quando mataram a esposa dele, uma coisa assim. Então ele é o quarto personagem da nossa lista. O nosso terceiro personagem da nossa lista é um santo da Igreja Católica, que é o padroeiro dos caminhoneiros, que é o São Cristóvão. Bem, o São Cristóvão ele era um homem alto e forte, ele era um bárbaro que tinha o desejo de servir o maior rei de todos. Antes ele servia o inimigo lá, né? Depois ele viu que Cristo era muito mais poderoso e que venceu o inimigo. Então ele teve o desejo de servir Cristo. E nessa jornada, pela sua conversão, ele fazia muitos feitos de caridade. Um desses feitos de caridade era transportar as pessoas nos seus próprios braços, colos e ombros, que as pessoas tinham que atravessar um rio com uma correnteza muito forte, e ele atravessava essas pessoas. Idosos, mulheres, casais. Agora fico imaginando um casal chegando e, e para o homem, né, sendo carregado por outro homem, carregava a família.
carregava as crianças, carregava idoso. Então ele era um homem que fazia esse tipo de serviço. Ele era alto e forte e conseguia vencer a correnteza com sua própria força. Aí você deve perguntar assim, não, mas o Sansão fez feitos muito maiores que eles. Muito maiores que esse, né? De só transportar pessoas, independente de ser duas, três que ele carregava no colo. Mas é aí que você se engana. Ainda não terminei a história ainda. O São Cristóvão, um dia à noite, parece que foi à noite, ele chegou um menino pedindo para que transportasse ele também. Ele atravessasse esse rio. E no colo, né? Então, o São Cristóvão achou até fácil demais. E pôs o menino nos seus ombros. E atravessou. Só que em algum certo momento, na travessia do rio, mais ou menos no meio do rio, ele começou a sentir um peso gigantesco, mas um peso tão grande que ele nunca tinha sentido. E ele disse assim, parecia que eu estava carregando o peso do mundo, ele disse. Aí o menino que estava em cima dele, que era Jesus Cristo, né? E falou que ele era o que ele estava procurando, que ele era o Salvador. E o peso do mundo ele carregava por causa do peso dos pecados. Aí você pensa assim, poxa, é como se fosse o Atlas, né? Da mitologia grega. Ele carregou o peso do mundo. E pior, ele carregou uma coisa que é muito maior, um fardo muito maior, que é o peso dos pecados. Que Cristo carregou sobre os ombros, que era o peso do mundo. Mas aí você pode falar assim, nossa, mas isso é uma forma literal, não era o peso realmente do mundo. Ah, não era? Claro que era, porque era literal, porque tanto é que ele começou a afundar. O peso era tão grande, tão extremo, que ele começou a afundar. Então, por causa desse feito, ele aguentar o peso do mundo, o peso dos pecados, carregando nosso Senhor, ele está no terceiro lugar na nossa lista. O nosso segundo colocado é o Adão. Bem, o Adão é o segundo colocado do homem mais forte da história. O Adão é um ser humano da forma original, né? Ele não é por mistura de outros seres humanos. Ele é o ser humano original. Ele é feito pelo próprio Deus. Ele veio do pó, né? E Deus deu sopro de vida para ele. E há relatos que Adão era muito mais alto, mais ou menos, sei lá, uns 6 metros de altura, de uma super inteligência. Ele pôs o nome em todos os animais, ele andava ali junto com o Criador durante as tardes no paraíso, e dele também, da costela dele, surgiu a Eva, e com certeza Adão foi o homem mais forte que já segundo homem mais forte que já existiu, que está no segundo colocado na nossa lista. Adão, ele antes do pecado, né, que caiu a morte sobre o mundo por causa do pecado, provavelmente ele ia viver para sempre, não pegava doença e devia ter uma força muito maior do que depois que entrou o pecado no mundo e tudo se tornou pior, né? Então Adão está no segundo colocado na nossa lista. O nosso primeiro colocado na nossa lista é nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, eu não tenho nem muito o que dizer sobre ele. Ele foi o próprio Deus na Terra. Ele é o que nos salvou dos nossos pecados. Em vida, como homem, ele demonstrou assim muita força, tanto espiritual quanto física, e muita resistência, tanto espiritual quanto física. Então, sem dúvida nenhuma, ele sempre será o primeiro personagem da lista. Nunca haverá nenhum homem como ele, que passou aqui na Terra.